teve alguns ativistas que vieram conversar com o Daniel, e algumas emissoras que vieram, entraram, então o prefeito também não achou justo não conversar com os outros, já que eles vieram aqui, não tinha como deixar de não atender, e nunca vai deixar de atender. E aí tomou-se algumas decisões, e aí o prefeito está à disposição de vocês aí, para cada um fazer uma pergunta, se quiser, na tranquilidade, né? Se quiser começar por aqui, assim. Tá bom? Pode? Começa então. Prefeito, conta pra gente quais foram as medidas tomadas pela Prefeitura desde que teve início toda essa história com o Instituto Royal. Bom dia, primeiramente. A nossa postura foi sempre como conciliador, a partir do momento, e apoiador, na verdade. A partir do momento que nós soubemos que havia pessoas acorrentadas na porta do Instituto, imediatamente nós disponibilizamos a nossa estrutura de ambulância, nossa guarda municipal, com o objetivo claro de dar proteção àquelas pessoas. Então, isso foi no sábado, quando as pessoas se acorrentaram. Aí vem uma sequência de acontecimentos, onde sempre essa prefeitura se colocou como um facilitador do entendimento, né? Existem duas partes, existe uma causa. Nós convidamos o Instituto para o gabinete, para um diálogo, para entender um pouco mais sobre o assunto, do ponto de vista do Instituto. Em seguida, convocamos os ativistas. Abrimos a porta do gabinete para entender um pouco mais sobre a causa que eles defendiam. E dali, preocupado com o que poderia acontecer, que era o principal foco nosso, era que não acontecesse o pior, que foi exatamente o que aconteceu, procuramos abraçar a causa junto, sempre como um mediador, para que no final nós conseguíssemos resolver o problema sem ter chegado no ponto que chegou. Mas fomos frustrados num determinado momento, que seria a nossa terceira reunião, na quinta-feira, onde ficou acordado que essa prefeitura compareceria nessa reunião de quinta-feira no nosso departamento de saúde, com todos os documentos relacionados à administração municipal, o Instituto com todas as outras legalizações estadual e federal, e diante de tudo isso nós traçaríamos um plano para o final de semana, que seria uma entrada no Instituto de uma maneira amigável, através de uma comissão, e essa comissão com alguns critérios, sem telefone, sem máquina fotográfica, entrar dentro do Instituto e pôr um fim, vamos dizer, nessa polêmica toda, porque de um lado é um instituto que a gente entende que seja sério, e de outro lado é um grupo ativista que defende uma causa tão nobre. Então, como que o prefeito se posiciona diante de tudo isso? Sempre com justiça e equilíbrio, para que não haja, vamos dizer, excessos de nenhum dos dois lados e que prevaleça a verdade e a justiça. E nós fomos frustrados na quinta-feira, quando nessa reunião o Instituto Royal não teve condições de comparecer com suas alegações, que entendemos que fossem honestas, justas, mas isso fez com que essa administração perdesse o controle e toda a estratégia nossa, que era fazer com que tudo isso acontecesse de uma maneira pacífica, sem prejudicar a pesquisa, sem deixar de atender as expectativas e os desejos dos ativistas, foi por água abaixo. Aí nós perdemos o controle. No sábado já existia uma tragédia anunciada, todas as redes aí de relacionamentos se comunicam entre si, e aí realmente foi um desastre, uma coisa lamentável. Nós nos sentimos muito, gostaríamos que a nossa cidade aparecesse nessa mídia estadual, nacional, mundial, de uma outra maneira, mas enfim, fazer desse limão agora uma limonada, né?
Que tipo de medida? Quando eu perguntei das medidas, eu quis dizer assim, depois do que aconteceu com relação à investigação, né? Então, assim, vocês tentaram fazer uma vistoria ontem, uma inspeção que não aconteceu, vocês tentaram com uma notificação, desde que aconteceu no sábado, depois que os Beagles foram levados, que tipo de medida mais prática a Prefeitura tomou para tentar esclarecer melhor o que pode estar acontecendo lá dentro ainda, já que os ativistas dizem que ainda há animais presos num dos porões? Ok. Na verdade, não foi só posteriormente ao acontecimento que nós tomamos algumas medidas. Primeiramente, fomos levantar a questão documental para ver até onde a administração pública municipal poderia estar interferindo no cotidiano do Instituto, e nós tivemos a certificação de que não poderíamos entrar no Instituto para nenhum tipo de fiscalização. Esse foi o primeiro passo. Depois de todo o ocorrido, houve danos no prédio físico, danos físicos no prédio. A parte operacional não está em funcionamento devido a todos esses danos. Foi aí que a prefeitura viu que poderia estar agindo, porque o alvará depende dessa viabilidade física para que as atividades continuem. E nós fomos impedidos, na segunda-feira, a nossa fiscalização foi impedida de entrar no Instituto, com um argumento, e nós tínhamos que respeitar, até porque os portões estavam trancados, de que havia uma determinação judicial de que ninguém, mesmo o prefeito, poderia entrar dentro do Instituto, e que posteriormente nós poderíamos fazer isso de uma outra maneira. Passou a terça, quando foi na quarta, fomos lá novamente com esse foco de fazer uma vistoria no local para verificar se segura o alvará de funcionamento ou não, pelos problemas físicos, não pelo problema operacional, que não é de nossa competência. E novamente nós fomos impedidos, com o mesmo argumento, de que havia uma determinação judicial e que aquilo impossibilitaria a nossa equipe de fiscalização de entrar lá para fazer a vistoria. Diante disso, notificamos, vamos dizer, essa notificação passa a ser um documento para nós, e agora estamos no seguinte ponto: estamos aguardando um telefonema para que a gente consiga entrar lá de uma maneira pacífica, e muito provavelmente isso deve acontecer aí nos próximos minutos, e é o que a gente espera e deseja, até para pôr de uma vez por todas as dúvidas esclarecidas. Foram quantas tentativas até a notificação? Duas? Duas tentativas. E aí a falta da notificação é que estava impedindo essa visita, essa vistoria? Não, na verdade não é a falta de notificação. Na verdade, a Justiça, segundo o Instituto Royal, determinou que nenhuma pessoa entrasse lá para não prejudicar as investigações. Foi esse o questionamento deles. De outro lado, a essa prefeitura compete o documento que viabiliza toda a questão operacional daquele empreendimento. E foi nesse sentido que nós fomos lá. Não deixa de ser uma investigação também, no nosso entendimento. Porque a partir de um levantamento que fisicamente não há a condição de continuar as operações, ou que há, nós não fomos lá para criar nenhum fato ou destruir absolutamente nada. Nós fomos lá para verificar se essa prefeitura deveria manter o Instituto com o alvará ou não, por tempo indeterminado, até que se solucionasse os problemas. Então, dependendo do que a prefeitura encontrar dentro do Instituto, o Instituto pode perder o alvará. A questão física, né? A questão operacional nem está em atividade, embora não seja de nossa competência também, mas na questão física podemos sim segurar o alvará. Mesmo sendo decorrente da invasão pelos próprios ativistas, a prefeitura pode... Não tem problema nenhum, são questões que caminham paralelas. Existe hoje uma investigação, que já existia, do Ministério Público, né? A Promotoria Pública vem com um trabalho investigativo há mais de um ano, e agora foi criada uma comissão federal parlamentar para investigar o caso. Então, essas investigações, a questão operacional, documental, se podia, se não podia, por que foi a partir de tal data, enfim, toda essa investigação não é de competência da administração pública municipal, mas da questão física, aí é a nossa competência, porque o alvará é consignado a essa questão. A
A Prefeitura chegou a dialogar com o Ministério Público quando houve a negativa da entrada da equipe no... A Prefeitura não, mas uma comissão de vereadores tentou, fez a mesma tentativa de entrar e não conseguiu êxito, e aí por conta disso os vereadores, a Câmara Municipal, então eu achei que seria uma redundância, a partir do momento que seria uma comissão a entrar. Se existe um processo em andamento para conseguir essa autorização, não precisaria a Prefeitura também pleitear esse mesmo documento. Prefeito, só para esclarecer, então a Prefeitura pretende entrar lá, na verdade, para saber basicamente se após a invasão o prédio continua com estrutura física para continuar os trabalhos? Exatamente, essa é porque é o único caminho que a Prefeitura pode agir com mais rigor na questão da liberação do alvará ou não. Essa é a única questão que nos respalda. Diferentemente dessa situação, nós não temos respaldo legal. Mas vocês querem saber se após a invasão a estrutura continua sendo... Exatamente. Apta ao trabalho. Prefeito, os ativistas reivindicavam o que na reunião de ontem? Eles queriam, alegavam que existia a presença de outros animais. Como eu, pessoalmente, fiquei mais de 1 hora na porta do Instituto na segunda-feira, cachorros não há, porque senão nós teríamos ouvido latidos. Mas a alegação deles é que há outros animais, como coelhos, ratos, que eles não sabem de que maneira esses animais estão. E eu concordei, porque rato e coelho não faz barulho. Então, realmente, nos preocupa, porque se não tem gente trabalhando, como que esses animais estão lá dentro? Então, eu acho que é extremamente importante a nossa entrada lá, com uma equipe, para realmente constatar se isso procede ou não, se foram retirados todos os animais ou não. Prefeito, mas não tem ninguém trabalhando mesmo. Ontem nós passamos lá e vimos 2 funcionários. Na verdade, nós conseguimos ver só o lado de fora, são funcionários que estão fazendo a segurança externa. Inclusive foi com eles que eu também conversei e veio uma ordem de cima dizendo isso, que havia uma ordem judicial para que não entrasse ninguém. Não sei se precisasse lá dentro, trabalhando, efetivamente tem alguém, porque não entramos. Mas ali fora realmente ficam 2 pessoas com o objetivo de fazer uma segurança externa. Tem algum representante dos ativistas destacado para acompanhar esse trabalho hoje? Ou ninguém vai... Não. Quem esteve aqui ontem, inclusive eu dei uma entrevista para algumas emissoras e ele estava junto, é o Fábio, eu não sei o sobrenome dele, deve ser um dos representantes dos ativistas. Eu acho que devemos entrar com toda certeza, não todos para não criar um tumulto, mas assim, mais um departamento de fiscalização, alguma mídia talvez, sou eu também que vou determinar, Ministério Público, tá, todas as partes envolvidas, né? Eu, sinceramente, o que tiver dentro da nossa autonomia para determinar, a gente vai determinar. O que fugir da nossa competência, infelizmente, não tem como nós determinar. O Instituto diz que há pouco tempo a Vigilância Sanitária do município havia feito uma inspeção no local. O senhor tem conhecimento? Tenho conhecimento e foi a meu pedido. Quando houve um fórum, na verdade, na Câmara Municipal, sobre esse tema, o deputado Ricardo Izar levantou esse tema, nós estávamos pleiteando um castramóvel, um caminhão permanente para fazer essa atividade. E aí isso gerou uma palestra na Câmara e nós tivemos a oportunidade de conhecer, de saber da existência do Instituto em São Roque, coisa que nós não sabíamos. Cidade pulsa, né? O prefeito entra, as coisas estão acontecendo, nós não sabemos da vida interna de cada entidade, de cada órgão. E foi ali que levantaram algumas suspeitas, eu pedi para que a vigilância fosse até lá, mas a nossa competência é muito restrita, eles não precisariam nem sequer ter deixado passar do portão para dentro, porque eles são subordinados à Anvisa, que é federal. A Vigilância Sanitária Municipal não tem competência, e realmente não tem mesmo, porque é uma pesquisa de alto nível, e a nossa vigilância não tem essa expertise para estar vistoriando. De qualquer maneira, eles permitiram que ela entrasse até um determinado local, verificou visualmente a situação
que é exatamente o trabalho dela. E fisicamente, no visual, ela constatou que estava tudo bem, que estava tudo limpo, azulejado, que aparentemente que ela viu os animais tudo bem cuidado, e era o que nós podíamos naquele momento, não mais. Isso faz quanto tempo? Uns 3 meses, aproximadamente, 3, 4 meses. Prefeito, o Instituto Real está aqui desde 2007, certo? 2007. Para dar esse alvará de funcionamento, a Prefeitura também tinha que ter certeza de que eles tinham todas as autorizações para fazer esse tipo de trabalho. Sim. Isso foi checado? Foi checado. Se de fato eles tinham todas as autorizações, todos os conselhos de ética, Existia. eles tinham tudo? Tudo. Na verdade, a Prefeitura, o procedimento é assim: qualquer empresa ou instituto, qualquer empreendimento que venha para uma cidade, ele entra no departamento de planejamento com um pedido de viabilidade. O que é a viabilidade? O que pode, onde pode e como pode. Tá? Nesse quesito, a Prefeitura autorizou. Por quê? O zoneamento nosso permite que tenha esse tipo de empreendimento lá. Fisicamente, o prédio estava em condições. Aí autorizou para que eles conseguissem as liberações que não são municipais. A partir do momento que eles nos trouxeram alvará do bombeiro, que é estadual, confirmação da CETESB, que é estadual, liberação da Anvisa, a Prefeitura não tem outro argumento senão liberar o alvará para funcionamento. Prefeito, o senhor tem alguma opinião formada pessoalmente a respeito do uso de animais para práticas desse gênero? Eu tenho, mas a minha opinião é muito pessoal e restrita também. Ela não tem tanta abrangência, porque eu me coloco como ser humano, e eu tenho que abraçar esse argumento, porque são técnicos que me passaram. De repente um filho meu, um irmão meu, deixar de utilizar um remédio porque não tem uma pesquisa que me garanta 100% a qualidade daquele remédio. Preocupa desse lado. E de outro lado, se existem novas tecnologias que fazem esses testes com 100% de garantia, por que não o Instituto implantar? Mas isso são situações que a nós, vamos dizer assim, cabe aprofundar um pouco mais. É óbvio que não sou a favor de uma judiação com um animal, claro que não. Por outro lado, eu também não gostaria que um ente querido da minha família deixasse de ser medicado por conta de que um medicamento não teve um teste eficiente para uma doença qualquer.